Hoje o tema é felicidade e a questão dos pilares da felicidade, tá? E por que eu resolvi falar sobre isso aí? Vê só, quando a gente começa a pensar, vamos falar sobre outra coisa, tá? O tempo. O tempo não é o tempo de relógio, não é cronológico, tá? Tempo em termos de meteorologia. Então, o que é o tempo? O tempo, na realidade, ele não existe, né? Quando eu pergunto assim, o que é um tempo bom? Assim, quando você diz assim, o tempo hoje está bom, o que é que você está se referindo normalmente? Você pode estar se referindo a temperatura, você pode estar se referindo se está chovendo, se não está chovendo, né? Você pode estar se referindo a uma série de pontos que, na realidade, quando você junta todos esses pontos, você tem o tempo, que na realidade o tempo é um construto, não existe o tempo, né? E a mesma coisa a felicidade. A felicidade, quando você fala assim, o que felicidade? A felicidade é um construto também. São vários pontos, vários fatores que vão se juntando para poder formar a felicidade. Então, assim, do mesmo jeito que a gente pensa no tempo, o tempo em termos de meteorologia, o tempo ele não existe, na realidade se está chovendo, se não está, se está quente, mas o tempo em si é um conjunto de vários fatores, assim, a temperatura, se está chovendo, né? Se tem vento, se não tem. Então, se você pensou nesses fatores aí, você define se o tempo está bom ou se não está bom. A felicidade é a mesma coisa. Então, tem uma série de fatores que eles se juntam para dizer que a felicidade, ou que esses fatores, eles contribuem para o nível de felicidade. Então, se a gente chegar e dizer assim, por exemplo, quando eu cheguei e criei, assim, optei pelo tema dessa live, os fundamentos, né, as bases da felicidade, é algo que muita gente vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas felicidade é uma coisa tão intangível, porque está se referindo justamente ao construto, né? Só que o construto ele é intangível, mas as bases dele aí é tangível. Aí você consegue operar nas bases da felicidade, porque você, por exemplo, consegue melhorar relacionamentos, que é importantíssimo para a felicidade. Você consegue melhorar a tua presença nos momentos, você está realmente presente nos momentos. Então você melhora teu nível de felicidade. Então são fatores objetivos que a soma desses fatores objetivos eles vão construir, eles vão colaborar para o teu nível de felicidade, né? Então é a mesma coisa dizer o seguinte, olha, dá um sorriso verdadeiro. Então a pessoa vai dar um sorriso muitas vezes e é complicado você chegar e dar um sorriso verdadeiro sem estar com vontade, né? Só porque alguém lhe pediu, dê um sorriso verdadeiro aí. Então é complicado isso aí, mas você pode criar uma série de situações para que aquele sorriso ele venha naturalmente, mas você trabalhou as situações que vão propiciar que aquele sorriso ele seja verdadeiro. Inclusive, até em relação à questão do sorriso, que é uma forma da gente expressar o que a gente está sentindo, né, o bem-estar da gente, a felicidade, tem um estudo de 1960 que é interessante, tá? Estudo de 1960, eles pegaram fotografias, tá? Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. Eles pegaram fotografias, esse estudo de 1960, eles pegaram fotografias de pessoas que estavam se formando. Eles pegaram fotografias, daquelas fotografias que o pessoal tira na hora que se forma, né? Naquele pessoal se junta e tira aquela fotografia. E aí eles começaram a analisar, Giovanni, bem-vindo, eles começaram a analisar o sorriso, se o sorriso era verdadeiro ou não. Tem um psicólogo que analisou isso aí, que criou a metodologia, que até o sorriso ficou até chamado, o sorriso dele, o sorriso ficou com o nome dele, né, Duchenne. Duchenne é o nome do sorriso que ele estava, que é o nome dele, ficou o nome do sorriso Duchenne, que é um sorriso verdadeiro. E tem o sorriso que não era o sorriso verdadeiro, que o pessoal colocou o nome como sorriso Panam, que era o sorriso, Panam antigamente era uma companhia aérea, né? Então, por exemplo, você tinha, dentro das fotos, você podia classificar os sorrisos como o sorriso Duchenne ou o Panam, né? E o que é que eles fizeram? Eles pegaram esse pessoal, então veja, foram 161 fotos de formatura, né? Em 1960. E eles pegaram e analisaram durante 3 períodos de vida diferentes essas pessoas,
as perguntas elas sempre iam para 2 pontos, né? E as pessoas analisadas eram mulheres, tá? Foram mulheres analisadas. E eles iam em 2 pontos: casamento, se está bem o casamento, e o nível de bem-estar, de felicidade, se está legal, tá? Então foram esses 2 pontos que foram analisados, né? Andresa, boa noite, seja bem-vinda. Então, esses 2 pontos foram analisados. E o que aconteceu? Eles conseguiram correlacionar o sorriso verdadeiro daquelas fotografias com o nível de um casamento melhor e também de nível de bem-estar e de felicidade maior. Então é como se fosse o seguinte: as pessoas que elas conseguiam expressar o que conseguiam passar o nível de felicidade, né, que eram mais felizes na época, elas mantiveram isso no decorrer do tempo. Até surgiu uma dúvida: poxa, será que essas mulheres, elas conseguiam casamentos mais duradouros e tinham um nível de felicidade maior porque eram mais bonitas, talvez, né? E aí foram um dos pontos que foi levantado. Então eles fizeram essa relação, eles olharam, não, quem são nessas fotografias as mulheres que são consideradas bonitas? Então eles relacionaram e aí fizeram o cruzamento de dados e não bateu. Então não existia aquela correlação entre a mulher bonita com a felicidade no casamento e o nível de bem-estar depois de 30 anos, tá? Mas o sorriso que foi captado, existia essa correlação. Então, assim, eu só fiz um parêntese em relação a essa questão do sorriso, para a gente entender, não o sorriso em si, mas a importância da felicidade e do bem-estar, que ele vai impactar não só agora, mas se você cuida do teu nível de bem-estar, ele vai impactar o futuro e até as relações que você tem, né, de acordo com os estudos que estão sendo apresentados. E por que esse tema ele hoje vem muito, está muito em voga? É porque hoje, diferente de alguns anos atrás, hoje existem vários estudos que estão dando suporte a isso aí, né? Então, assim, começou-se a avaliar que a felicidade, o nível de bem-estar não é algo tão subjetivo. Ele, na realidade, é resultado de algumas ações que você faz no teu dia a dia. Esse é o ponto que é interessante. E aí, por exemplo, o que vale a pena falar aqui, tá? Também é o seguinte: é que existe hoje na sociedade uma busca grande pela felicidade. Normalmente é uma das grandes motivações. As pessoas querem estar bem, por isso que fazem, né, se movimentam, né? Mas existe um nível de infelicidade muito grande. Você pega a população ela não está muito satisfeita com o nível de vida, com o que alcançou, com o que está vivenciando ou não. Então, assim, o que é que os estudos também começaram a avaliar? Começaram a avaliar o seguinte: se as pessoas estavam investindo o seu tempo e sua energia no lugar correto, ou se as pessoas estavam nadando na direção errada. Então, assim, a pessoa estava fazendo aquele percurso, mas estava fazendo aquele percurso, em vez de ir para a porta certa, estava indo para algum lugar que não dá resultado. Então, por exemplo, tem vários estudos nesse sentido, mas eu vou citar aqui 2 estudos, tá? Tem um estudo que é o seguinte: eles pegaram quatro segmentos, tá? Pegaram um grupo grande e dividiram em 4. 2 dos grupos receberam $20, 2 dos grupos receberam $5 cada um, tá? Cada pessoa recebeu $5, cada pessoa recebeu $20. E aí foi pedido para o pessoal fazer o seguinte: com seus $5 você vai comprar algo para alguém, ou com seus $5 você vai comprar algo para você. E no grupo de $20 a mesma coisa. Você pega $20 e compra de presente para alguém, compra um presente para alguém, compra alguma coisa para alguém, ou você pega os $20 e compra para você. Então foram esses 4 grupos, 2 de 5 e 2 de 20. E foi perguntado para o grupo, antes do começo, o quê? Veja, você acha que você vai ficar mais feliz se você gastar o dinheiro com você ou gastar o dinheiro com outra pessoa? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi: bem, você acha que você com $20 vai conseguir ter um nível de satisfação, de felicidade, de bem-estar maior do que com $5 ou não? Né? Então, qual foi a resposta que os grupos deram? Que a grande maioria, né? A grande maioria achou que
Se gastasse o dinheiro com ele mesmo, ele teria um nível de bem-estar maior. Tá? Isso foi o que a grande maioria achou. E o segundo ponto foi, se eu tiver 20 dólares para gastar, eu vou ter um nível de bem-estar maior do que se eu tiver 5 dólares para gastar. E o que foi que aconteceu? Nos dois casos eles estavam errados. O grupo que teve o maior nível de bem-estar foi justamente o grupo que investiu, pegou esse dinheiro aí e comprou algo para alguém. Então, esse nível foi maior de bem-estar do que gastar com ele mesmo. E o segundo é que não houve diferença em termos de nível de bem-estar do grupo que gastou 5 e do grupo que gastou 20. Foi a mesma coisa. Então, assim, o que esse estudo, entre outras coisas, está querendo falar? Está querendo dizer que as pessoas acreditavam firmemente de que se estivessem fazendo aquilo, gastando dinheiro com ela ia ter um resultado melhor. E que se tivesse 20, ia ter um resultado melhor do que se tivesse 5. E elas estavam erradas. Feito esse estudo, ainda tem outros estudos que também são nessa mesma linha. Aí qual é o ponto que é importante para a gente? Tá? A gente começa, eu acho que vale a pena a gente parar para avaliar o nível de bem-estar da gente, o nível de felicidade da gente. Será que eu estou satisfeito com o nível de felicidade que eu tenho atualmente? Tá? Se eu estiver satisfeito, tá tranquilo. Mas, aí vem a segunda pergunta. Será que eu consigo melhorar esse nível de felicidade? De acordo com os estudos, a gente consegue. Basta a gente começar a direcionar os nossos esforços para coisas que fazem sentido ou que os estudos estão comprovando que dá resultado. Às vezes isso aí não é uma grande mudança, às vezes é uma pequena mudança. Né? Um dos autores, inclusive, comenta que ele estava numa fila, na época, ele estava numa fila de correio, e na época, uma fila imensa para poder comprar selos. E ele tá lá, enfrentou os 10 minutos de fila dele lá para poder comprar selos. Selos eram super baratos. E o que foi que aconteceu? Ele chegou, comprou o selo, não só o selo que ele precisava, mas ele comprou uma série de selos, comprou bem mais do que ele precisava. E ele virou para a fila e disse assim: ô pessoal, quem aqui está na fila para comprar selo? Aí o pessoal levantou a mão: eu vou dar para vocês o selo. Então, assim, imagine o nível de satisfação de uma pessoa que viu uma fila grande, que achava que ia demorar 10, 15 minutos ali na fila, e que recebe o selo que estava precisando e pronto. Então, assim, as pessoas ficaram felizes, e não só as pessoas ficaram felizes, ele ficou feliz também. Então, o nível de felicidade dele aumentou. E ele disse, foi, de acordo com o relato dele, acho que foi 5 dólares que ele gastou comprando esses selos. Então aquele investimento de 5 dólares dele proporcionou que várias pessoas tivessem um nível de bem-estar aumentado e que ele tivesse aumentado o nível de bem-estar. Então, é uma ação simples, são pequenas correções. Eu estava conversando com um amigo um dia desse, ele disse, puxa, eu vou comprar presentes para as pessoas aqui de casa. E começou a comprar presentes, por quê? Porque o comprar e o dar presentes para ele, além de proporcionar bem-estar para as pessoas, felicidade por estar ganhando, ele estava feliz por estar dando. E assim, não precisa ser presentes caros. Às vezes o investimento pode ser até pequeno, mas esse fato de dar para alguém um presente é algo que pode te custar muito pouco, mas vai te elevar vai elevar o teu nível de bem-estar, né? Oi, Kilma, bem-vinda, boa noite. Cristiano, boa noite. Então, assim, esse é um ponto que... o outro estudo que eu comentei era o seguinte. Eles pegaram pessoas e foram avaliar pessoas que... O trajeto... Né, pegou o grupo e dividiu em dois, tá? E aí é o seguinte, você vai para trabalhar todos os dias, você vai de ônibus ou você vai de trem, né? E nesse percurso, um dos grupos, ele era pedido para ele falar com alguém. Então você fala com alguém nesse percurso. Nem que seja para você dizer assim, eu estou aqui, eu estou participando de um estudo e pediram para eu falar com alguém durante esse percurso aqui, tá? E o outro grupo foi pedido para fazer a viagem do jeito que sempre faz, assim, continua normal, sem falar com ninguém, no ônibus ou no trem.
E foi perguntado para as pessoas, bem, você acha que o teu nível de bem-estar vai ser maior se você falar com alguém ou se você ficar na sua e fazer a viagem do jeito que você sempre faz? O que é que vocês acham aí? Vocês acham que, na opinião de vocês, você acha que o nível de bem-estar era maior, ia ficar maior se ele falasse com alguém ou se ele fizesse a viagem do jeito que ele sempre faz, sem falar com ninguém? Diga aí o que é que vocês acham aí. Pois é, as pessoas, assim, o estudo ele falou justamente isso, tá? E avaliou qual era o que as pessoas achavam. O que é que no estudo as pessoas achavam? O Gustavo acha que conversar indo na viagem, ele ia ter um bem-estar maior. Giovanni também, Mirna falando. Pronto, então seria melhor conversando. Olha só, o grupo aqui é um grupo que já é bem diferente do grupo do estudo. Porque o grupo do estudo, o que acontece? A grande maioria achou que seria melhor passar a viagem do jeito que vai ao trabalho todos os dias, sem precisar conversar com ninguém, né? E na realidade, acho que a grande maioria das pessoas acha isso, porque se você vai num ônibus, a maioria das pessoas não estão conversando. A maioria das pessoas estão lá tocando suas viagens sem conversar com ninguém, né? Quem ainda está dizendo que gosta de conversar. Então, assim, a grande maioria das pessoas acha que se passar o percurso sem conversar, se achasse de forma diferente, todo mundo estava conversando com todo mundo dentro dos ônibus, né, dos trens. E não é o caso, né? Então, as pessoas achavam isso, que ficariam melhor se não conversasse com ninguém, ou que tocasse a vida do jeito que sempre toca. Mas o resultado do estudo foi exatamente o oposto. As pessoas que conversaram com outras, elas tiveram um nível de bem-estar maior do que as pessoas que tocaram a vida sem conversar com ninguém, fazer o percurso do jeito que fazia sempre, tá? Então esse é um ponto. E aí, o que acontece? Quando a gente fala sobre essa questão de bases do bem-estar, bases da felicidade, os estudos dividiram em, vamos lá, 5, 6 pontos. Vamos falar de 5 pontos que são as bases para o bem-estar, né? Tem uma questão cultural em relação ao estudo. Pode ser uma questão cultural em relação ao estudo, mas que é feito nos Estados Unidos e talvez seja mais frio, né? Em termos de as pessoas são menos calorosas do que as pessoas aqui no Brasil, né? Então, esse deve ser o ponto que você está falando, né? Mas assim, também se fosse nesse ponto, aqui no Brasil estava todo mundo conversando com todo mundo nos trens e nos ônibus e não é uma realidade, né? Então acho que para lá acho que é mais difícil ainda as pessoas conversarem. Acho que é mais pesado ainda do que aqui, né? Aqui o povo é mais extrovertido, é verdade. Mas mesmo assim, quando a gente vai num ônibus, por exemplo, a maioria não conversa com as pessoas do lado. Então, para eles ainda é mais forte, né, a questão cultural do lado dos Estados Unidos, né, quando foi feito esse trabalho, né? Mas bem, aí os pontos que o pessoal divide, eles começaram a dividir o bem-estar em 5, 6 pontos. Vamos lá, 5 pontos principais. E quais foram os pontos? Sentimento positivo é um primeiro ponto, tá? O que é sentimento positivo? É você ter gratidão em relação ao passado, tá? Você vivenciar bem o presente e você ter esperança em relação ao futuro. Muita gente não vê o passado de uma forma muito positiva, né? E reclama a respeito do passado, e aí já vai pesar negativamente para o bem-estar. O presente, muitas vezes as pessoas não estão vivenciando o presente. Às vezes as pessoas estão pensando nos problemas, com ansiedade, e termina deixando de vivenciar o momento. Às vezes você está em família e você está prestando atenção no celular quando chega a sua filha, seu filho, e vão falar com você e você não dá a atenção necessária, né? Porque você está no celular pensando num problema do trabalho, que aquilo é um problema muito sério, e muitas vezes você perde esse momento. E às vezes você não aproveita muita coisa, às vezes você pode gostar de um sorvete, por exemplo, e você, em vez de apreciar aquele sorvete realmente,
você vai tomar o sorvete e começa a pensar em problemas que existem para resolver, e ansiedade, né? E termina atrapalhando aquele teu momento presente. E o futuro, às vezes as pessoas começam a ver o futuro com desconfiança, em vez de olhar com esperança. Então o sentimento presente são esses pontos, tá? O sentimento positivo. O sentimento positivo tem o engajamento. Então, sentimento positivo, engajamento. Quanto mais engajado você está numa atividade, mais você se sente bem. Então, assim, basta você lembrar atividades que você estava bem engajado, bem engajada. São aquelas atividades que você está fazendo e que parece que o tempo passou rápido. Às vezes você está em flow e aí o tempo passa rápido e você nem sente. Às vezes é um jogo, você está jogando um campeonato de vôlei, sei lá, se alguém aqui joga, bom, você está lá totalmente engajado, ou você está lendo um livro, ou você está... cirurgiões, por exemplo, eles entram muito em flow. Por quê? Porque todas as características que ajudam, que desenham o flow, estão presentes ali na atividade do cirurgião, tá? Então, assim, o engajamento dele. Gigi está falando aí sobre a questão que ele está pesquisando café, e a primeira dica é ser mais sensorial. Perceber o momento, o cheiro, o sabor, dessa forma você terá uma experiência mais completa, né? Uma experiência completa. É justamente, você está presente, então, se você tem um nível 5 de experiência, se você tiver num corre-corre, só tomar um café, se você para seguir essas dicas de Gigi, você vai aumentar o teu nível sensorial, o teu nível de bem-estar, né? Bastante. Né? Você vai passar para um nível bem... Então aquela experiência fica mais marcante, né? Do que a experiência se você estivesse num corre-corre, né? Bem, então a questão da cirurgia, por exemplo, um cirurgião, ele está com todos os elementos presentes para ele fazer uma atividade flow. Quais são os elementos? O nível de habilidade dele é semelhante ao desafio que ele tem na frente. Tá? Então é muito parecido. Então aquilo ali, ele vai ter que estar concentrado na hora da atividade. Ele tem metas claras. Tá? Ele vai fazer a cirurgia, tem uma meta clara, e ele tem um feedback imediato. Por exemplo, se ele está fazendo a cirurgia e terminou a cirurgia, sangrou, não sangrou, ou tem algum órgão lá para ele tirar, ele vai lá e tirou, que está com problema. Então ele tem uma meta clara e já tem todos os pontos ali para receber. Então aquele tipo de atividade, se a gente conversa, por exemplo, com cirurgiões, a gente vê que eles gostam muito, a maioria gosta muito da atividade que está exercendo. Porque justamente tem todo o desenho da atividade é um desenho que ajuda a pessoa a entrar em flow, ajuda a pessoa a engajar mais. E aí, toda vez que entra em flow, que engaja, a pessoa vai e aumenta o nível de bem-estar. Tá? Inclusive, até o engraçado é que se você conversa com cirurgiões de hospital, escola, por exemplo, e você diz assim, poxa, eles falam que se eles querem colocar um residente de cirurgia de castigo, que ele fez alguma besteira que quer colocar de castigo, eles botam sem fazer cirurgia. Então essa semana você não opera. E isso aí é um castigo imenso para o cara, porque ele quer operar, ele está doido por fazer aquilo, porque aquilo ali provoca um sentimento muito bom para ele, o engajamento, o flow, e aí ele é proibido de fazer durante uma semana se ele descumpriu as regras do local. Né? Então isso é uma forma que eles colocam como castigo para quem não seguiu as regras do jeito que era para seguir. Né? Bem, então vamos lá. Sentimento positivo é o primeiro ponto, engajamento, relacionamentos. Os relacionamentos são importantíssimos para a questão do bem-estar. Nós somos animais sociais. Ao contrário de que muita gente pensava, a mente ela não é assim, a mente, o cérebro ele não está isolado. Na realidade, de acordo com as pesquisas que surgiram, ele disse que é mais permeável do que isso. Então, existe tipo um Wi-Fi emocional. Então, você pode contaminar outra pessoa ou a outra pessoa pode te contaminar emocionalmente.
E isso está descrito em vários trabalhos, né? Que existe essa influência emocional. É como se fosse um judô. No final do dia, para ver quem ganhou. Se quem ganhou era o sentimento positivo que você está gerando naquele relacionamento ou negativo, né? Mas que você se contamina com os sentimentos. E uma das formas mais rápidas, um canal mais direto para poder estar contaminado com as emoções é justamente o olhar. Então, quando você está olhando para as pessoas, a questão dos olhos, aquilo ali facilita bastante a questão desse Wi-Fi emocional, tá? E tem um ponto interessante também em relação a essa questão do Wi-Fi emocional, que eu até esqueci de falar agora, é que esse sentimento contaminado, eu também sou fotógrafo, tá? E eu, estudando fotografia, o que é que o pessoal fala? Muitas vezes, numa foto, quando a foto não sai boa o suficiente, é dito que, olha, essa foto não ficou boa o suficiente porque você não se aproximou bastante. Esse não se aproximou bastante, na realidade, não é se aproximar fisicamente, mas emocionalmente. Você não se conectou com aquilo que você estava observando. Se era uma paisagem ou se era uma pessoa. Então, quando você tem essa conexão, se você se aproxima o suficiente, você consegue conectar emocionalmente e às vezes você tem fotografias que você olha e diz, puxa, veja a quantidade de emoção que essa fotografia ela está transmitindo. Então, às vezes uma fotografia não é só aquela imagem em si, mas ela transmite uma série de informações, uma série de sentimentos que o fotógrafo conseguiu captar, porque ele se aproximou emocionalmente, né? E um dos grandes males, e assim, do jeito que é na fotografia, é na vida, no dia a dia da gente. E um dos grandes males que atua contra isso aí é o celular, né? Então muitas vezes as pessoas vêm conversar com você, você tem o celular na tua frente, ali é massa porque tem uma série de benefícios que ele proporciona, uma comodidade imensa que ele proporciona, mas você vai perder esse contato, que muitas vezes a pessoa está falando contigo e você não está olhando diretamente para a pessoa. Às vezes isso em casa é mais comum. Então você está deixando de aumentar o teu contato com essa pessoa, proporcionar sentimento positivo para ela, dar uma mensagem para ela de que, olha, a gente está junto, o que você está falando para mim é importante, tá? E não é só isso, é que você deixa de ter o sentimento positivo por essa falta de contato emocional, de contato visual. Então o celular colabora negativamente, na realidade ela atrapalha o dia a dia nesse sentido, tá? Bem, o outro ponto é o sentido. Então a gente foi até agora no sentimento positivo, a gente passou por engajamento, a gente passou por relacionamento e agora o sentido. As pessoas buscam sentido nas atividades que estão fazendo, né? Mirna está falando aí que ouvir o outro é importante. Pois por isso mesmo, Mirna, escutar o outro é super importante, né? Kênia colocou que é como o vinho, acho que ela comentou em relação a essa questão de estar presente e apreciar o vinho, do jeito que Gigi falou a respeito do café, ela falou sobre o vinho, que é importante, né? Bem, e aí o significado é outro ponto, tá? As pessoas veem sentido naquilo que estão fazendo. Esse é um dos pontos importantes também. E assim, eu acabei de participar de um congresso brasileiro de treinamento e desenvolvimento, tá? E o tema do congresso era justamente essa questão do propósito, né? O propósito, as organizações estão procurando ter propósito, porque o propósito nas organizações termina se transformando em um ambiente mais feliz e um ambiente mais lucrativo. As organizações estão percebendo isso. Tem uma frase de um autor, acho que é Peter Drucker, que falou a respeito disso, que ele vai num dos livros dele, ele diz o seguinte: qual é o objetivo de uma organização? É o lucro?
Não. O objetivo da organização não é o lucro. Né? Na hora que eu escutar, a primeira vez que você escuta isso, você fez, pô, como não é o lucro? Ele diz, olha, o objetivo de uma organização é outro, é uma função social. Dizer que ele atendeu uma carência social, tá? Uma necessidade. Dizer que uma organização tem como objetivo, finalidade, propósito, o lucro, é a mesma coisa que dizer que o objetivo de uma pessoa é comer. É necessário que a pessoa coma, porque se não comer vai morrer. Mas o objetivo dela não é o lucro, não é comer. Tá? Agora, é fundamental que coma. Tá? Mesma coisa na organização. Ela é fundamental que a organização, que a empresa tenha lucro. Mas não é o objetivo da empresa. O objetivo da empresa é outro, o propósito da empresa é outro. E o interessante é que cada vez mais esse tipo de pensamento está começando a ser difundido. Então imagine, as organizações elas estão vendo que o propósito definido traz benefícios para ela. Para as pessoas ainda mais, se você tem um propósito definido, tudo fica mais fácil dentro do seu dia a dia. Tem um autor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um psiquiatra. Esse cara, ele foi preso na Segunda Guerra Mundial e foi colocado em campo de concentração. Então, assim, ele passou por... No livro dele, ele relata as condições que ele passou, são absurdas, né? Como os campos de concentração que a gente vê aí na televisão, a reportagem que a gente assiste. E ele disse o seguinte, que o objetivo dele, lá dentro, ele começava a se ver o seguinte, eu vou começar a estudar a minha reação dentro do campo de concentração e vou começar a analisar a reação dos outros presos, dos outros prisioneiros. E vou começar a estudar qual é a influência que existe do campo de concentração nas pessoas. E esse é o objetivo dele. Ele queria sair de lá com uma teoria já definida. Ele queria, e de acordo com ele, ele se via depois da guerra num auditório grande, explicando para as pessoas a teoria que ele tinha desenvolvido. E ele realmente desenvolveu a teoria e ele criou a logoterapia. Tá? E o que ele fala? Ele disse o seguinte, que quando as pessoas têm um sentido, elas aguentam quase todos os comos. Então, assim, imagina você, tá? Quando a gente começa a pensar a respeito... Se eu pensar em situações minhas, eu me lembro. Você vai se lembrar de alguma situação que você vivenciou. Quando você tinha um propósito, toda aquela dificuldade que vai aparecendo na tua frente, você supera. Você enfrenta quase todos os comos. Esse é o ponto dele. Então, assim, eu lembro um exemplo mais tranquilo meu, na época que eu casei, na época que a gente estava casando, então a gente tinha o objetivo de comprar um apartamento e tinha o objetivo de fazer a festa. E aí é muita grana, comprar um apartamento e fazer a festa, nem que a festa não era tão grande, né? Nem o apartamento era grande, mas pra gente era pesado. E a gente tinha esse objetivo e passou durante um período pagando a festa e pagando o apartamento. Então a gente teve que reduzir bastante tudo quanto era gasto da gente para poder dar aí. Mas como a gente tinha esse propósito definido, todas aquelas renúncias que a gente teve durante esse período foram renúncias que foram mais fáceis de aceitar, de levar, entendeu? Então, assim, cada um tem sua história e garanto que se perguntar para cada um de vocês, quando vocês se lembram de alguma coisa que estava como propósito seu, seus objetivos, as dificuldades que apareceram no meio do caminho foram mais fáceis de serem vencidas, né? E aí, quando a gente fala sobre propósito, a gente pode pensar, poxa, e o propósito é algo grande, assim, tem que ser uma coisa, né? Não, o propósito, na realidade, ele pode ser algo grande, mas o principal do propósito é que faça sentido para você. Para você tem que fazer sentido, não precisa fazer sentido para ninguém. É importante que faça sentido para você. E aí pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, pode ser algo que vai impactar outras pessoas ou que vai te impactar somente a você, sua família. Mas o importante é que faça sentido para você. Esse é o principal ponto do propósito. Então vamos lá, só dando uma geral. Sentimento positivo vai colaborar para a felicidade. Engajamento vai colaborar para a felicidade.
Relacionamentos vai colaborar para a felicidade, tá? Propósito vai colaborar para a felicidade. E também, o outro ponto que eu estou levantando aqui é a definição de metas. Todas as vezes que a gente tem metas definidas, a gente dá uma incrementada no nível de bem-estar da gente. Definir uma meta, cumprir uma meta, você incrementa teu bem-estar. Então, uma época dessa, eu conversei sobre isso com um grupo que eu estava dando uma aula, o pessoal falou, poxa, eu lembro de uma casa que eu tinha o objetivo de pagar essa casa, comprar essa casa. Ela se sentiu muito bem quando cumpriu esse objetivo. Mas, por exemplo, uma casa é um objetivo muito grande, né? Foi feito lá no meu caso, o apartamento e a festa de casamento eram objetivos caros, eram objetivos que não se conseguem tão facilmente. São interessantes? São, tá? Mas é interessante também que você desenhe, se você sabe que se você estabelece meta, que vai cumprindo as metas e que aquilo ali vai colaborar de forma positiva para a tua felicidade, para o teu bem-estar, o que é que você vai fazer? Você tem que desenhar o teu dia a dia com metas pequenas que você pode atingir de manhã. De manhã eu vou fazer isso, isso e aquilo. E você define pequenas metas e vai cumprindo. Então, diariamente, você começa a ter pequenas inserções de coisas positivas para você. Eu cumpri a meta, senti bem. Então, assim, eu lembro o seguinte, tinha uma das coisas que eu não gostava de fazer, era relatório de despesa. E aí, quando eu ia fazer relatório de despesa, eu colocava prazo, tempo. Então, esse relatório de despesa eu tenho que acabar em meia hora, ou X tempo. E aí eu colocava aquela meta e corria atrás daquilo. Então, apesar de ser algo que para mim não era agradável de fazer, e provavelmente para muita gente não é agradável de fazer também, quando eu começava a colocar tempo e prazo para eu fazer aquela meta, aquilo ali em si, atingir o objetivo me proporcionava prazer. Não era fazer o relatório de despesa, mas atingir aquele objetivo. A gente vê, por exemplo, funcionários da indústria farmacêutica que agora tiveram uma mudança grande em relação à questão de como se comunicar com seus clientes, né, com os médicos. Que agora muitos dos contatos, por causa da pandemia, passaram a ser virtuais. E aí o que acontece? É uma maneira diferente de se comunicar. E uma das etapas importantes dentro dessa comunicação é você conseguir prospectar com quem você vai falar essa semana. Então você começa a mandar as mensagens todos os dias, para quê? Para poder conseguir agendar as conversas durante a semana. E se você começa a colocar metas em termos de tempo, olha, 15 minutos eu vou mandar tantas mensagens, e aí você começa mandando as mensagens para poder fazer a tua prospecção, então você conseguiu, através do tempo, você atingiu o tempo, atingiu a quantidade de mensagens que você queria mandar, gerou um sentimento positivo para você. Porque você está fazendo as metas e está atingindo as metas que você está estipulando. Então, você vê o seguinte, que as coisas elas começam a se misturar. Engajamento depende de estabelecer metas. Então, assim, apesar de elas estarem divididas em pontos, em pilares, eles são pilares que são muitas vezes juntos, né? A turma divide para a questão de objetivos pedagógicos, né? Como tudo na vida, né? O camarada vai lá e vai estudar física, a física não está isolada, a física está misturada com outras coisas, né? É a mesma coisa. Para objetivos pedagógicos, divide os pilares do bem-estar em alguns, mas muitas vezes eles se confundem. Eles têm pequenas diferenças, mas se confundem. Então, assim, você vai lá, estabelece metas para você conseguir objetivo, atingir aquelas metas pequenas durante o dia, metas maiores para poder estimular ou melhorar teu nível de bem-estar. Então, assim, e um dos grandes pontos em relação a essa questão é que a grande maioria desses pontos, a forma de você pensar define o nível de bem-estar, o nível de felicidade. Então, muitas vezes, aquilo está na sua cabeça, como você lê aquele negócio. Antigamente existia a dúvida, vê só, eu vou ter o sentimento e a partir do momento que eu tenho o sentimento vai gerar um pensamento.
Aí os psicólogos da linha cognitiva disseram que não. Na realidade, primeiro vem o pensamento. A partir do momento que você pensa sobre aquilo, você começa a ter um sentimento. E faz mais sentido. Por quê? Tem até exemplos, por exemplo, Gigi colocou aqui que metas diárias funcionam muito bem com ele. Beleza. São pequenas cargas de bem-estar que você vai injetando em você no dia a dia, né? E aí, tem em relação a essa questão de mudança do pensamento, né? Que aí o pensamento vai gerar o sentimento. Tem 2 exemplos aqui rápidos. Um dos exemplos é o seguinte: provavelmente vocês assistiram, provavelmente você assistiu, tem um filme que passou pequenininho, né? Viralizou na internet. Era num café dentro de um aeroporto, onde tinha um executivo e tinha um cara que ele, ele socialmente, o vestimento dele não era, ele era como se fosse tivesse menos grana e tivesse mais largado do que o executivo. O cabelo do cara não estava penteado, estava um barbão, então assim, existia uma diferença muito grande entre os dois, em termos de estilo dos dois, tá? E aí o que acontece? O executivo comprou uns donuts e sentou lá na mesa. E como estava tudo cheio, o cara também ele vem e senta na mesma mesa. O executivo já olha meio de lado pro cara porque não gostou dele ter sentado na mesma mesa. Beleza. E o executivo está lá com um jornal, lendo o jornal. Daqui a pouquinho, quando ele percebe, o cara que sentou lá botou a mão dentro do saco dos donuts e tirou um donut. E ele, a expressão dele, ele ficou chateadíssimo porque o cara tinha pego lá, né? Mas continuou lendo lá e foi lá, pegou um donut também e foi comendo. E o cara pegava um donut, ele pegava outro donut e ia comendo. Daqui a pouquinho, quando ele vai pegar o outro donut, era justamente o último. E os dois tentaram pegar o último. Aí o cara pegou primeiro o donut, partiu, olhando bem sério para ele, deixou a metade lá, pegou a metade e levantou-se para sair, levantou e foi embora. E ele ficou irritadíssimo com isso, até o momento que ele olhou para o lado e tinha o saco de donuts dele, estava lá intacto, não tinha sido mexido. O donut que estava lá, que foi mexido, era o donut do cara. Entendeu? Então, quando a gente começa a olhar essa perspectiva, o que acontece? Quem acompanha a história começa a ficar meio indignado, dizer que absurdo, esse cara tá metendo a mão no donut do outro e levando, um absurdo, tá? Mas a partir do momento que você tem uma informação adicional, já muda a perspectiva. Cara, como é que esse executivo estava pensando tão mal, não só ele como eu também, um exemplo, né? Se você pensou mal, em relação ao outro. Pelo contrário, o cara estava sendo até muito gentil, dividindo aquele saco de donuts, né? Cristiano colocou aqui, a estratégia é muito individual. O que funciona comigo não pode funcionar com outra pessoa, buscar o conhecimento de si, assim como estabelecer metas é fundamental. Isso aí, né? Nada é 100%. Eu lembro de uma vez eu estava conversando com um cardiologista e esse cardiologista disse que chegou um paciente lá com pressão alta numa emergência que ele atendia e o padrão de tratamento era entregar um determinado antihipertensivo para colocar sublingual. E em vez da pressão do cara baixar, a pressão do cara pipocou. Então, assim, apesar daquilo ter sido estudado para poder baixar a pressão, naquele cara não funcionou. Mas o importante é que o quê? Que se conheça as estratégias, porque pode ser que aquela estratégia funcione. Pode ser que não funcione com você, né? Pode ser que funcione um período e depois não funcione mais. Então, assim, o importante é saber das estratégias, mas nada vai funcionar para todo mundo. Concordo contigo, Cristiano. Então, quando você olha a mudança de informações, mudou a perspectiva do como é que o cara estava sentindo naquele cenário. De uma hora para outra mudou o sujeito que estava sentado na frente dele, de ser um cara bicão e que estava lá pegando e chato, para ser um cara muito muito tranquilo que estava compartilhando as coisas dele, né? No filme Avatar, para quem assistiu, no começo do filme funciona a mesma coisa. Quando começa o filme Avatar, a gente está olhando pela perspectiva dos soldados, né, que entraram num país, entraram num planeta e existem uns monstros azuis que estão lá
e estão atacando os caras. E aí, a partir do momento que você olha nessa visão, você começa a torcer pelos caras que estão lá, os soldados. Mas quando um dos soldados passa para o outro lado infiltrado, né, para quem assistiu o filme sabe, o cara, a gente começa a ver através dos olhos do cara e começa a ver que o cenário não é bem aquele. Então aí você começa a mudar a perspectiva de como você se sente e qual é a tua opinião sobre aquele cenário todo. Então assim, é a mesma coisa no dia a dia em termos de sentimentos. Se você muda a forma de pensar, muda o teu sentimento, tá? E aí, o que acontece? Nesse momento final, eu queria... que eu acho o seguinte, toda vez que a gente se reúne, conversa aqui, fala alguma coisa de informações em relação à questão de bem-estar, é interessante a gente ter algumas atividades para fazer, quem quiser fazer, mas eu recomendo, para que a gente não só escute, mas que a gente tente colocar em prática alguma coisa que tenha a ver com o que foi dito, tá? E o que é que eu recomendo esses dias, tá? Então, por exemplo, o isolamento social dessa pandemia, ela atingiu muito fortemente a questão dos relacionamentos, que é importante, é uma das bases do bem-estar. Tem estudos sobre a ocitocina, tá? Que diz o seguinte, que a mãe quando está amamentando tem uma descarga de ocitocina que faz ela ficar mais calma, que faz ela ficar mais sociável, que dá prazer, e que essa ocitocina também é liberada com bons relacionamentos, quando você está com contato com pessoas que você gosta. Tá? Então é isso aí, uma das provas disso é que quando você vai para escritórios, um exemplo, você chega lá em cubículos que as pessoas ficam no escritório e geralmente tem foto da família, porque quando você tem contato, quando você olha para a pessoa, quando você pensa na pessoa que você gosta, você recebe uma carga de ocitocina, tá? Então isso é importante para melhorar os relacionamentos, para melhorar o teu nível de bem-estar. Então levando em consideração isso, minha recomendação é o seguinte, você pega durante essa semana, liga para alguém que você gosta durante o dia, tá certo? 10 minutinhos não vai fazer diferença, você, em termos de tempo, né? Você liga para a pessoa que você gosta, para poder aumentar teu nível de ocitocina. Conversa com a pessoa que vai ser legal para você e vai ser legal para ela. Essa é uma das estratégias, tá? Então tente ligar para quem você gosta, para poder melhorar o nível de relacionamento, tá? Outro ponto, que é uma estratégia muito interessante. Essa semana, você se reúne com as pessoas da tua família, tá? Se reúne com eles e separa um momentozinho à noite, sei lá, para vocês falarem sobre viagens que vocês fizeram, né? Vocês, esposa, marido, filhos, e aí perguntar o seguinte, o que foi melhor na viagem? O que você mais gostou? E pega as fotos das viagens. E aquele momento lá, você vai perceber que o teu nível de bem-estar vai aumentar substancialmente. Porque você vai começar a lembrar com gratidão das coisas que você vivenciou, e as pessoas que você ama e que te amam estão lá também falando das coisas que foram boas para ela. Então assim, essa ação aí vai ser legal para você e para as pessoas que convivem com você. Tá? É uma outra recomendação. Outra recomendação é fazer o pote da gratidão. Tá? Então, existe uma das táticas é você pegar um potezinho e colocar o que você é grato, né? Todos os dias colocar ali, escrever o que você é grato e colocar dentro do pote, o que foi bom naquele dia para você. E no final da semana, de alguns dias, ou quando você estiver precisando, você abre o pote, derrama e lê todos os pontos que foram interessantes em relação a essa questão de gratidão. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que vocês coloquem em prática aí essas dicas que vai fazer bem. E a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Um abraço aí para todos.